Você não está vendo errado. Eu não sou o pastor Alex. Eu sou o Tony Pinho. Você não está na aula dos adultos. Você está na aula da sala do Conectar Mais Jovens. É isso. Se você acompanhou a última aula do pastor Alex, a lição de número 8, ele nos trouxe um ensino maravilhoso, como sempre, mas que a partir da semana passada ele não conseguiria mais dar aula da turma do Conectar Mais Jovens. Para que vocês, professores, alunos, superintendentes, que têm vindo até o canal Bíblia para o Cotidiano, tirar suas dúvidas, aparar suas arestas, você, aluno, vem estudar aqui. Para vocês não ficarem sem aula, eu vou continuar o trimestre. Estamos na lição de número 9, e aí falta 9, 10, 11, 12 e 13. Ficarei com você, ministrando. Sei que não é tão profundo quanto, não tem slide para compartilhar com vocês, não tem nem como você fazer o download da apresentação do PowerPoint, porque graças a Deus, cada um de nós, irmãos, somos diferentes um do outro, até mesmo na nossa maneira de ensinar, na nossa didática. Então você, professor, não tem melhor e não tem pior. Tem maneiras diferentes de ensinar a palavra de Deus. Eu sou grato a todos vocês que acompanharam o pastor Alex até a lição 8. Da lição 9 à lição 13, somos nós. Espero grandemente, espero ansiosamente, espero em Deus que eu possa acrescentar alguma coisa ao seu conhecimento, seja você aluno ou seja você professor. Está aqui o material na minha mesa, a Bíblia no livro de Abacuque. Já deixa ele aberto, fácil de ler. 3 capítulos você lê Abacuque. Aqui está o meu tablet com uma lição, pois eu não tenho a lição impressa em material. O título de hoje é a lição 9, Abacuque, um profeta em busca de resposta. E você está vendo aí na sua tela essa revista? Eu vou pegar ela aqui, ó. Essa revista aqui. Essa revista foi que a gente usou no terceiro trimestre de 2023, falando justamente sobre os profetas menores. E a revista aqui vai citar essa revista, ou seja, melhor, o Conectar Jovens, a revista, vai citar essa revista. Então eu peguei ela para você e a gente vai deixar aberta também aqui em Abacuque. Essa aqui tá novinha, essa aqui eu peguei para guardar, irmãos. A revista mesmo, a minha não era capa dura não, aqui foi a Isa e o Dinho que me deu. Aqui eu tô com muito cuidado, essa aqui é capa dura para guardar. Certo? Ele vai, eu li as duas de novo, né? Fiz o comparativo. Mas a parte que ele vai citar é justamente aqui na página de número 60 de Abacuque. Ele vai ensinar, vai falar aqui no 1.1. Mas a gente chega lá. Então, se você tem, professor, essa revista, ou se um professor da sua escola dominical, a sua igreja deu essa revista, pega ela, faz ela de subsídio para ajudar você, tá bom? A gente vai usar ela daqui a pouquinho. Deixa ela aqui assim, ó, assim. Espero que esteja vendo. Deixa ela aí. Vamos para a nossa lição. Vamos começar primeiro o nosso momento de oração. Vamos começar por ele. Diz assim: oremos para que o Senhor continue despertando o seu povo para que busque o verdadeiro avivamento. E aqui mesmo, no nosso canal, estamos estudando sobre o avivamento pentecostal. Ora daí, que oro eu daqui. Soberano e eterno Deus, sou grato a Ti por mais essa oportunidade de ministrar essa aula hoje para a turma dos mais jovens, Conectar Mais Jovens. Primeiro, quero ser grato a Ti pela vida do pastor Alex, do trabalho prestado aqui neste canal. Em breve voltará, querendo eu
e espero que seja a tua vontade também que ele volte para este lugar. Eu quero orar pelos professores, pelos alunos, pelos superintendentes, por aqueles que estão procurando aprender de tua palavra. Vem avivar a tua obra, pois não existe avivalistas. Existe um Deus que aviva a sua própria obra. Assim como está declarando na tua palavra, assim eu peço, aviva-nos, Senhor, a querer mais e mais de ti. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Como eu falei para você, lição do número 9, Abacuque, um profeta em busca de resposta. Nessa revista aqui também vai falar sobre experimentar o silêncio de Deus. Ela se completa, pois está falando do mesmo personagem. O nosso versículo do dia está escrito em Abacuque, capítulo 2, verso de número 4, que na revista diz assim, ó: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque faz uma declaração que depois Paulo vai repetir em Romanos, e isso aí vai perpassar ou reverberar aos séculos, pois Martim Lutero, nós temos John Russell, nós temos Agostinho de Hipona, que através desta frase, o justo viverá pela fé, mudaram a sua perspectiva de ver a Bíblia. E aqui não é diferente. Talvez muitos de nós não sabemos, como professores ou como aluno, que foi Abacuque que disse pela primeira vez, o justo viverá pela fé. Certo? Nossa verdade aplicada nos diz assim. Deixa eu subir aqui, que aí fica melhor para ler. O livro do Abacuque é uma parábola valiosa, pois exibe a conversa de um profeta submergido profundamente em suas dúvidas diante do Deus de Israel. Aqui é interessante, uma particularidade sobre o livro de Abacuque. Abacuque está querendo saber, e aí, Deus? Até quando, Deus? Que hora tu vai fazer, Deus? Tu não estás vendo, ó Deus, né? Abacuque, ele não questiona Deus, ele quer saber de Deus quando que ele vai agir diante de tanta maldade, diante de tanta crueldade que estava acontecendo no seu tempo. Mas no decorrer da lição a gente conversa. O objetivo da lição são 3: conhecer o cenário do profeta Abacuque. Segundo objetivo, mostrar que tem momentos em que Deus se cala. Tem momentos que Deus se cala. E 3, alertar sobre a necessidade da fé, da oração e do avivamento. Fé, oração e avivamento. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento agora e se inscreva. Curta, compartilhe, ative os sininhos, pois estamos aqui com Escola Bíblica Dominical. Três aulas de Escola Bíblica Dominical. Adolescentes, jovens e adultos. Bora lá para nossa introdução. E diz assim, ó: a biografia deste profeta nos revela que, em determinado momento, pode até parecer que a maldade vencerá, mas é relevante ter o entendimento de que o Senhor sempre está vigilante em tudo que acontece. Ele nem pisca, tosqueneja. Não. Nosso Deus está, mas muito, muito, muito atento pelo que está acontecendo na terra. E nada, simplesmente nada ficará impune, ok? Nosso ponto-chave, e é muito importante, se eu puder eu vou colocar aí para você, é muito importante esse ponto-chave. Grave isso aí, professores e alunos, gravem. Abacuque demonstra sua dúvida diante de Deus. Que fique bem claro que ele não se queixa de Deus, mas
a Deus. Abacuque não está reclamando de Deus, ele está reclamando a Deus, dizendo: Deus, até quando? Deus, me ajuda. Deus, cuida do teu povo. Deus, vem em nosso socorro. Deus, se compadece. Ele não está se queixando de Deus, ele está pedindo ajuda a Deus, ok? Bora para nosso ponto de número 1, a vida pessoal do profeta. É importante ter-se em mente que pouco se sabe sobre a vida do profeta Abacuque, já que não há documentos dentro ou fora do livro sobre a vida pessoal, além do seu chamado para ser um profeta. Abacuque, capítulo 1, verso 1, que diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Ou seja, tem profeta querendo a estátua. Abacuque disse que era pesado ser profeta de Deus, certo? Então, quer ser profeta? Então seja adolescente, seja jovem, seja profeta, mas saiba que tem um peso, o peso da responsabilidade de transmitir ao povo o que Deus mandou. Sensacional. 1.1. Os monarcas dos dias de Abacuque. Sei que você sabe, monarcas são os reis que viveram no tempo de Abacuque e a gente vai ler agora. Bora lá? Diz assim, ó. Estudiosos dizem que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, tendo ambos profetizados em Jerusalém, no Reino do Sul, e lutado contra a opressão social. Abacuque profetizou durante o reinado de alguns monarcas do Reino do Sul. O pastor Antônio Paulo Antunes, ele vai citar isso aí, sabe onde? Na revista daqui, ó. Vou abrir para você. Abacuque, lembrando que falou de Malaquias, nós vamos ler sobre Malaquias, tá bom? Vamos estudar, aliás. Vamos lá. Olha o que a revista do Conecta Jovem vai colocar aqui, ó. Justamente o que eu já li para você. Veja só. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, provavelmente presenciou a morte do rei Josias, passou pelo impetuoso reinado de Jeoaquim, pelo exílio de Daniel na Babilônia, pela deportação do rei Joaquim, e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, enviado sobre o qual profetizou com 20 anos de antecedência, tá? Essa informação está aqui que eu li para você. É esse ponto que a revista pega para dizer. Então, ele passou pela a história. Acreditam os historiadores que ele foi contemporâneo de Jeremias, que ele foi contemporâneo de Daniel, e se ele foi contemporâneo de Jeremias e contemporâneo de Daniel, então ele foi contemporâneo de Ezequiel. Mesmo o professor não colocando aqui e nem aqui, mas nós sabemos que na Babilônia, no tempo que a Babilônia invade Jerusalém, houve 3 profetas. Jeremias fica em Jerusalém. Daniel vai para o palácio de Nabucodonosor. E Ezequiel fica no meio do povo escravo, exatamente no rio Quebar, às margens do rio Quebar. Então, se confirmar, ou como diz os historiadores, que acredita que no tempo, veja só, em um só tempo nós tivemos 4 profetas. Que é isso, gente? 4 profetas sendo contemporâneos de uma mesma história, de um mesmo fato. Destruição de Jerusalém. Primeiro por rebeldia dele e depois por opressão dos ímpios babilônicos. É de glorificar de pé essa informação.
1.2 Abacuque se indigna diante do mal e da injustiça. Aí a gente pode abrir Abacuque de número 1, verso 13. Bora ler? Diz assim, ó: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleviosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Eita, Abacuque está dizendo: Deus, eu sei que tu és puro, santo, os teus olhos não contemplam o mal, mas até quando tu vai deixar o ímpio prevalecer contra o justo? É esse clamor do Abacuque para que Deus entre com providência em socorro do seu povo. Diz aqui a revista, no 1.2: Abacuque se indigna diante do mal e da injustiça. Abacuque se esforça para compreender o plano de Deus em lidar com os ímpios. Vemos o profeta vigilante para os episódios e aborrecido com aquela situação, ele se perturba com a realidade e eleva seu clamor ao Senhor. Abacuque 1:2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Eita, irmão, o profeta é um profeta diferenciado que está dizendo: Deus, eu não quero profetizar, eu quero é o teu socorro. Vem, Senhor, nos socorrer. Pois ninguém obedece à lei, a justiça nunca vence. Os maus levam benefícios sobre os bons e a justiça é corrompida. Verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai justo pervertido. Olha o que Abacuque está dizendo. Que quando o justo vai levar a sua causa, o injusto cerca ele. E aqui parece o quê? Ameaça. Você já ouviu falar que às vezes algumas pessoas têm que ficar presa preventivamente, que é para não colocar em risco a investigação, para que não haja ameaça contra as testemunhas? Pois é, Abacuque estava vendo isso aqui no real. O injusto estava oprimindo o justo para não falar nada, ficar calado diante da injustiça. E Abacuque estava vendo e clama a Deus. O profeta pediu justiça, ele queria livramento divino para resgatar os inocentes e penitenciar os malfeitores. O livro deixa transparecer que Abacuque não compactuava com aquela condição, antes persistia em oração a Deus para que contivesse a crueldade do seu povo. E lembre-se que aqui era o povo lutando contra o povo, a impiedade dos próprios irmãos contra o próprio irmão. Abacuque 1:12. Não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo? Nós não moraremos, ó Senhor, para juízo. O pusestes tu, ó rocha, e fundaste para castigar? Ele está dizendo: Senhor, ouve o clamor do teu povo. Estamos sendo oprimidos, não estamos conseguindo fazer nada por causa da opressão desses malfeitores. Irmãos, nos parece que nada mudou vendo Abacuque declarar o que estava acontecendo. Parece que a gente vê o retrato dos dias de hoje, mas a taça de Deus está se enchendo.
Deus está tomando conta. Deus vai agir em tempo oportuno. Refletindo, Abacuque era um profeta originário de família sacerdotal. Ainda podemos acrescentar que a biografia rabínica ampara essa ideia. Além de, perdão, profeta, ele era da linha sacerdotal, ou seja, ele estava servindo ou era para servir no templo, cuidando, oferecendo sacrifício, acendendo o incensário, tirando as cinzas, oferecendo o holocausto. Era isso que Abacuque deveria fazer. Mas Deus o convida para ser profeta em meio à injustiça. Ponto de número 2. Abacuque evidencia o silêncio de Deus. E antes de entrar aqui nessa revista também tem um ponto específico para falar sobre o silêncio de Deus que Abacuque presencia. Tá aqui, ó. Deixa eu ver para você. Conhecendo o profeta, a gente já faz aqui, ó, o silêncio de Deus. Vou ler aqui para você, depois a gente lê na Conectar Mais Jovem. Por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir sua voz? Por vezes, por mais contraditório que pareça, são em situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque é que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer resposta que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. O silêncio de Deus, ele também passou. Também falamos nessa revista sobre o silêncio de Deus. Na nossa revista do Conectar Mais Jovem. Em seus textos proféticos, Abacuque evidencia dessa preocupação pela aparente silêncio de Deus diante da malícia de seu povo. A exploração sem precedente dos ricos sobre os pobres e a corrupção dos líderes religiosos causaram uma inquietação no profeta, e isso o levou a declarar diante do silêncio de Deus. Abacuque 1, 2 e 3. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me faz ver a iniquidade e ver a vexação? Por que a destruição e a violência estão diante de mim? Há também quem suscite a contenda e o litígio. Ele está dizendo, eu não queria ver, eu não queria estar presente diante disso, Senhor. E por que tu fica em silêncio e me permite que eu veja? O silêncio de Deus às vezes é inexplicável, ou às vezes não, todas as vezes, porque Ele é Deus. Ele se cala o quanto Ele quiser e fala quando Ele quer. 2.1. Abacuque questiona Deus. Olha, Abacuque questiona Deus. Eu até já li o texto para você, mas a gente vai ler ele de novo, que é Abacuque 1, verso 13. O profeta Abacuque não consegue entender como um Deus reto pode tolerar os traidores maus, já que seus olhos não são puros demais para olhar o mal. Abacuque questionava a Deus por ficar calado em ver o ímpio devorar aquele que é mais justo do que ele. É Abacuque 1, verso 13. Notamos na Bíblia que, do mesmo modo que Jó, Jeremias, Asaf, Abacuque teve que lidar com o problema da aflição dos justos.
e das ilusórias vantagens dos ímpios. Ilusórias vantagem dos ímpios. Nós temos Jó, Jeremias e Josafá no seu salmo, né? Perdão, Josafá não, Asaf em seu salmo, né? Que via o rico prosperar, até que entrei eu no santuário do Senhor e vi o fim deles. Eita, Abacuque também fez este questionamento sobre a injustiça. Continuando. Isto fez o profeta interrogar Deus e esperar dele uma resposta aceitável a este respeito. Aí qual é a resposta? Bora lá. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que aqui em cima eu responderei quando eu for erguido. Ele está dizendo, e aí, Deus? O que eu vou fazer? Quando tu, veja que é um questionamento com certeza. Esse verso de Abacuque 2, verso 1, é um questionamento, mas com a certeza. Quando tu me erguer, o que eu vou dizer? O que eu vou fazer? Jovens, adolescentes, professores, não podemos nos calar diante das injustiças praticadas. Pedimos nós direção a Deus para quando estivermos diante dessas situações e Deus der resposta para ela, vamos fazer feito fez Abacuque. Quando eu for erguido, me diga o que dizer, para eu não dizer nada errado. Glória gloriosa. 2.2. Deus responde ao profeta. Eita! Bora ver? Abacuque sente-se confuso por achar Deus contraditório ao consentir que as coisas tivessem chegado àquele estágio de impiedade. Já lemos. O profeta espera que Deus revele seu conflito interno, resolva seu conflito interno. 2:1. Já lemos também. O livro não deixa dúvida de que, posteriormente ao longo e constrangedor silêncio, finalmente Abacuque ouve a voz de Deus. Deus deixa Abacuque falar um capítulo inteiro. Agora em Abacuque capítulo 2, verso 2, Deus fala: Então o Senhor me respondeu e disse. Ele diz faz uma coisa sensacional. Abacuque, se eu falar, talvez você esqueça. Talvez você não vai lembrar exatamente o que disse eu. Mas eu quero que você faça algo, Abacuque, diante do que eu vou te dizer. E penso eu, Abacuque dizendo, fala que o teu servo ouve. Aí Deus disse para Abacuque, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler os que correndo passar. Ele está dizendo, eu vou te contar o que vai acontecer, mas você vai escrever. Quem conhece aqui outdoor? Sabe quando você vai nas grandes rodovias, Baixada Santista, Imigrante, Anchieta, as BR, você vê aqueles outdoor que de longe, quilômetros, você consegue ver? Pois é Deus dizendo para Abacuque, escreve aí. Escreve letras bem grandes para que quem passe correndo saiba o que eu vou dizer e não se esqueça do que eu vou dizer, Abacuque. Tu quer me ouvir? Me ouve e escreve. Eita, é forte. Continuando. A resposta de Deus, entretanto, encheu sua alma de apreensão. Lemos que Deus mandou que o profeta anotasse em tábuas a visão que lhe daria, para que todo o povo fosse avisado sobre o juízo que viria. Deus disse. Então, Abacuque,
Tu queres me ouvir? Eu vou falar. Sabe o que nos parece? Parece quando o povo vai se encontrar com Deus no monte, com Moisés, e aí eles veem o monte fumegando, aí ele vê o monte fervendo, aliás, vê o monte tremendo, e o povo diz: Moisés, Moisés, fala tu com Deus, não nós. Aí Abacuque diz: Ixi, eu queria que Deus falasse comigo, e agora Deus quer falar com todo o povo e quer que eu escreva para que ninguém fique sem saber o que ele vai fazer. Eita, é desse jeito. O justo viverá pela fé. Bora lá? Como eu já dei no começo, alguns homens da história, foram movidos por este versículo, né? O justo viverá pela fé. A expressão o justo viverá pela fé é vista pela primeira vez em Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Diz assim, ó: Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Tá aqui, ó. Ponto. Vamos lá. Esta profecia faz-se tão conhecida, ou fez-se tão conhecida, que chama a atenção pelo fato de que a mesma expressão citada 3 vezes no Novo Testamento. Bora ver Bíblia, Novo Testamento? A primeira referência, livro de Romanos. Abre aí, Romanos capítulo 1, o verso de número 17. Diz assim, ó: Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eita, outra referência, Gálatas. Segue aí, bora abrir. Livro de Gálatas, capítulo 3, o verso de número 11. Vamos ver, escrito está: E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E, por último, Efésios. Bora lá, Efésios capítulo 10. Opa, 10 não, né? Perdão, é que eu estou no Efésios, mas não é Efésios, é Hebreus, irmão. Perdão. Hebreus. Aqui, ó, Hebreus 10, aí sim. Hebreus, capítulo de número 10, o verso de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. 4 referências sobre o justo viverá da fé. Uma, no Antigo Testamento, dito pela primeira vez, Abacuque, capítulo 2, verso 4. E as outras 3 vezes, dito no Novo Testamento. E a mais conhecida, que mexeu com vários homens na história do cristianismo, é Romanos, capítulo 1, 17. O justo viverá da fé. Gálatas, o justo viverá da fé. Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé. Você tem que viver da fé. Certo? Vamos para o 3.1. O 3.1 vai falar da oração de Abacuque. Eita! A oração de Abacuque diz assim, ó. O capítulo 3 de Abacuque é uma forma de salmo. Salmo, você sabe que é louvor, né? Na Bíblia, quando fala de salmo, está se referindo a louvor. Diferentemente do primeiro capítulo em que Abacuque inicia demonstrando uma grande contrariedade, protestando, quando ele bradara, solicitando auxílio, o seu não acolheu. No derradeiro versículo, o profeta parece ter encontrado grande bem-estar na resposta divina, pois vemos que Abacuque fez uma oração e entoa uma alegre canção. Olha só, Abacuque capítulo 3, verso
de número 1. Volta lá para Abacuque 3:1. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Veja o contraste. No capítulo 1, Abacuque pergunta até quando Deus não vai se irar. Em outras palavras. No capítulo 3, ele diz que na ira que Deus haja com misericórdia. Entendeu? Aí ele faz essa declaração maravilhosa. Nesta oração fica claro que o profeta entendeu que a situação sempre esteve no controle de Deus. Está no teu controle. Tanto que ele sabe que Deus ia agir com rigor, que ele disse: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Está injusto, mas na tua ira, age com misericórdia, Senhor. O 3.2, oração por avivamento. Eita, lindo, né? Conforme é possível apurar, a palavra de Deus ocasionou receio e, ao mesmo tempo, descanso no coração do profeta. Ouvi, Senhor, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Isso é Abacuque, capítulo 3, verso 2, que lemos, certo? O que significa avivar? No dicionário Wilson, fala assim: o termo avivar significa tornar-se mais vivo, animar-se, revigorar-se. Aprendemos como o profeta que, em momentos de apatia espiritual, de mornidão, devemos nos santificar para haver um verdadeiro avivamento. Não há dúvida de que Abacuque não enxergava somente o presente, contudo, o futuro. Os justos estavam prevalecendo, mas o justo seria punido, mas que Deus viesse com justiça, com misericórdia, para que a sua obra viesse ser avivada. Aviva, ó Senhor, porque a obra é tua, a casa é tua, o povo é teu, a escola dominical é tua, os alunos é teu, os professores são teus. Então, aviva, ó Senhor. Para concluir, e te pergunto, já se inscreveu? Já deixou um comentário? Já compartilhou? Faz isso e vamos chegar um pouco mais longe. Conclusão diz assim: Deus sabe quando e como as coisas devem acontecer. Salmo 139. O que diz o Salmo 139? Verso 16. Escrito está: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Nada saiu ou sairá do controle do teu Deus. Nada sai ou sairá do controle do teu Deus. Pode confiar. O Senhor, após um tempo de calma, confirma para Abacuque que ele possui todo o controle e sabedoria sobre todas as coisas e ensina
ao profeta a se alegrar, apesar das circunstâncias. É desse jeito. E assim chegamos ao final da aula de número 9 sobre Abacuque, entendendo que Deus nunca perde o controle. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa aplicar essa aula na sua escola dominical para a sua juventude e que você que é jovem, que assiste a aula apenas aqui, que você tenha sido edificado. Eu espero ter acrescentado um pouco mais de conhecimento à sua vida. Se você não me conhece, eu sou o Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Aula toda semana da sala do Conectar Mais Jovens. Que Deus abençoe hoje e sempre. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Espero ver você na nossa próxima semana sobre a aula de número 10, Sofonias. Bora aprender juntos. Deus abençoe.